Eu vim aqui falar uma coisa hoje que é sobre o sagrado feminino e a nossa relação com a mãe e com o pai e com os homens. Porque, né, a gente não entende muito que machismo é uma coisa de sistema. A gente culpa os homens. E a gente tá com essa coisa dessa vingança tão arraigada no nosso sangue, né, e nos nossos pensamentos, e nas nossas crenças, que a primeira atitude que a gente tem para tudo que acontece na nossa vida é culpar um homem. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Que às vezes a culpa não é do homem. Às vezes a gente tem o nosso sagrado feminino ferido por causa de nossas mães, nossas avós, as mulheres que nos criaram. Porque desde a barriga da nossa mãe, quem que a gente é? A gente é a princesinha da mamãe. A mãe, quando ela engravida, a mulher, quando ela engravida, muitas delas, é a primeira coisa que fala, a princesinha da mamãe. Não que os pais não falem. Quando você tem que ser a princesinha da mamãe desde a barriga, você já não é mais nada além da princesinha da mamãe. Então, a partir daí, você já está inserida no padrão. Você precisa ser a princesinha. E a princesinha, qual que é o arquétipo da princesa? É aquela menina bonita, linda, de preferência magra, né? Super bem comportada e que tem muitos pretendentes querendo casar com ela. A função da vida da princesa é casar, e aí você cresce e vive a vida inteira sendo podada em todos os seus comportamentos que não são de princesinha. Então, muitas vezes, gente, que a gente tem que virar essa chavinha e pesquisar. Não tô falando que é todo mundo, tá? Eu tô falando que algumas vezes a gente tem que pesquisar nas nossas relações familiares quem que nos feriu de verdade. Que às vezes não é o homem. A gente tem a mania de culpar o homem por tudo, né? Porque a gente também usa o machismo como desculpa para ser vítima dele e dos homens o tempo inteiro. O que atrapalha também em todas as nossas relações. Mas e aí? E se não for a culpa dos homens? E se não for o pai que abandonou? Se não foi o pai que castrava? Né? Porque, e se foi a nossa mãe? Se foi a nossa avó? E se foram as mulheres que nos castraram? E a gente não pensa nisso, porque a mãe, ela é divina, né? A gente tem aquela imagem da mãe, que a mãe é um ser divino que não faz nada errado. Então, a gente tem que quebrar algumas crenças. Primeiro, a gente tem que quebrar a crença da mulher ser a princesinha. Segundo, a gente tem que quebrar a crença de que tudo é culpa dos homens. E terceiro, às vezes a gente tem que quebrar a crença de que nossas mães são perfeitas. E às vezes até a mãe nos critica mais do que o pai ou do que qualquer outra relação, do que qualquer namorado. Porque o namorado, quando ele termina, quando ele, né, faz o que a gente chama de sacanagem, ou tem outras escolhas e nos abandona, ou o pai nos abandona, nos machuca, nos fere. Mas o que fere o feminino sagrado é a castração. Esse Dia Internacional das Mulheres serve para muita coisa. Serve pra gente lutar contra a violência doméstica, né? Serve pra gente falar um pouco sobre outras coisas a respeito do machismo. E aí eu quis trazer uma coisa um pouco diferente. Não é, gente, que tem que sair daqui, ver esse vídeo, colocar a culpa toda na sua mãe, porque a culpa não é da sua mãe, ela também viveu o mesmo que você, e às vezes até mais, porque hoje em dia a gente tem muito mais liberdade do que nossas mães tiveram. Então a culpa da gente não entrar em contato com o nosso feminino sagrado e da gente ter um feminino ferido, cai sobre os homens. E às vezes não é. Às vezes não é a culpa do homem. Às vezes a primeira pessoa a ferir o nosso feminino, o nosso sagrado feminino, e a impedir que nós nos tornemos as mulheres que nós somos, com os nossos dons e aptidões e nossas expressões, às vezes não são os homens, às vezes não é o pai, às vezes não é o namorado que nos machucou. Às vezes a nossa autoestima é abalada por causa de um padrão familiar e por causa da educação que a gente recebe. E não tem nada a ver com as nossas relações entre homens e mulheres. Eu trouxe essa reflexão. Vamos pensar um pouco nisso? Vamos mudar um pouquinho a chave? Vamos parar de pensar que tudo é culpa dos homens e vamos pensar no nosso contexto familiar. Não é regra, não quero pôr regra aqui. Eu quero que vocês analisem o seu contexto familiar e pensem
quem foi que te feriu de verdade. Porque isso pode ser um padrão que está atrapalhando todas as suas relações afetivas e você nem se dá conta. Às vezes a questão vai muito antes do seu nascimento. Às vezes a questão é outra. Às vezes a questão é a mãe que quer uma filha princesa. Às vezes a questão é uma mãe que quer a filha linda, magra, casada, com filho. Às vezes a gente não pode ser a mulher que a gente nasceu para ser por causa de outras questões e não por causa dos homens. E aí eu quero que a gente reflita sobre isso essa semana, aproveitando que é o Dia Internacional das Mulheres. Então vamos trabalhar as nossas questões com as mulheres e deixar um pouquinho os homens sossegados, que a gente pega muito no pé deles. Fica até difícil pensar em outras possibilidades, mas existem outras possibilidades, tá bom? E aí eu vou falar disso também um pouco, vou inserir isso na palestra que eu vou fazer no dia 15. Quem quiser, entra lá no meu Facebook ou no meu Instagram, Doula Renata Maia, e pode fazer a inscrição para palestra. Então, gente, beijo. Desejo a todas vocês um maravilhoso Dia Internacional das Mulheres, com muitas reflexões, muito amor, muita cura.